tem mais gente que eu pedi para procurar você e para me representar e ver quem é. Deixar. Olha o dia que é. Tá bom. Qualquer coisa a gente vai pedir para o Sérgio, por exemplo, vai lá. Sérgio também é bom entrar nisso. Você entra com a política aí, lá na Câmara de Vereadores, troço. Se precisar. Não, eu vou, sempre precisar, só que dia 28 é sexta, então Pois é, tem que arranjar uma pessoa, quem é? O Hernandes, eu acho que nem está aí. Tinha uma pessoa que me procurou esses dias, eu falei para procurar vocês, ela não procurou não. sempre pode solicitar. Agora, vamos deixar com alguém, porque eu vou estar no Rio, eu volto só no Rio. Vamos ver, arranja um aí que você tenha confiança. Tá bom. Pede. É uma boa. Obrigado, viu? Tá bom. Hein? É 29 por 3. Você achou 4? Então, você errou, eu sei aonde, peraí. Interdisciplinologia só tem 9. Tem 9 ou 10? Ah, então tem 10? Deixa eu ver. Ah, não, tem 10. Você tem razão. Errei mesmo. Eu contei rapidinho aqui. Então tem 4. Tem 4. Agora pode aumentar aí a sinonimologia e a antonimologia. Escuta, você bate para mim, por favor. Gente, meu boa tarde. Hoje nós temos aqui o valor existencial dentro da para-axiologia. O valor axial ou existencial é a qualidade da realidade específica representando validade, legitimidade, veracidade ou dignidade superior ideal quanto à evolução consciencial e à plenitude consciencial, estabelecida e arbitrada de antemão a ser prezada racionalmente e buscada tecnicamente de modo prioritário pela consciência intermissivista, cognopolita, homem ou mulher. O juízo de valor das coisas, o senso crítico do valor, a autovalorização das realidades, os megavalores pessoais básicos, a força aquisitiva de determinado bem, a escala das prioridades, a tabela dos valores conscienciais, a superestimação da cultura inútil, a supervalorização de fetiches e badulaques, o código de valores pessoais. Eu estou dando aqui só alguma parte da fatologia. Agora tem muito mais aqui, a argumentologia que é maior, nós temos uma taxologia com 55 categorias de características envolvendo os valores de modo geral, tipos de valores. E dentro da caracterologia nós temos 15 dos megavalores pessoais mais comuns, em geral atribuídos e buscados pelas consciências vulgares na vida intrafísica neste terceiro milênio. Agora, o valor existencial é realidade inafastável para qualquer consciência lúcida quando interessada no desenvolvimento evolutivo, na conquista do parapsiquismo e na execução da autoproex. Você já listou os próprios valores existenciais? Qual o mega valor existencial para você? Quer dizer, o mega valor, que é a coisa mais séria para a pessoa procurar.
Se esse mega valor já é procurado, ele tem envolvimento com o mater pensende da pessoa e tem relação também com o mega trafor individual. De modo que vale a pena pensar. Um valor que muita gente procura às vezes é um certo perfeccionismo em alguma área. Mas o perfeccionismo às vezes é uma doença. Deve se dar um desconto nisso. Por exemplo, me perguntar, mas o que você acha de perfeccionista? Pessoal, perfeccionista é aquela mulher que procura o gatinho da cor dos móveis da sala de jantar. Quer dizer, não dá, né? Isso é o que eu falo, isso é a minha técnica de expor a situação. Tem sua razão, não tem? Não acha? É interessante, né? Pois é. Uma consciência que não possui grandes variações de humor tem um bom humor, um estar de bem com a vida natural. Pode ser considerado strong profile? Qual a relação do strong profile com o processo energético pessoal? Olha, uma pessoa que está de bom humor, que está de bem com a vida, pode ser que seja. O negócio é ver o resto da personalidade, né? O contorno e o resultado da vida dela. Agora, o processo energético pessoal é lógico que tem relação direta com o strong profile. Como podemos ajudar uma pessoa com strong profile, que com tendência do estrelismo a trabalhar em grupo? Olha, o problema todo é ver dentro da conscienciometria qual é o perfil, vamos dizer assim, de aplicação prática, o perfil que ela é útil dentro da mega fraternidade. E procurar, vamos dizer, fortalecer esse aspecto, indicar a pessoa para isso, porque com isso ela vai ter resultados imediatos dos esforços dela, ela vai se sentir mais motivada. Pode ajudar. Mas tem que ver qual que é o perfil básico, qual que é a vocação, a tendência, a competência dela, no caso. Aqui que eu passo ali. Obrigada. Aqui na página 17, sim, número 48, valor reestruturável da consciência. O valor reestrutural da consciência é aquele valor que a pessoa pode fazer uma reciclagem, ou que está fazendo a reciclagem. Ela está fazendo, então, a reestrutura da própria vida. Isso é um processo da reciclagem. Agora, a verdadeira reestrutura, ou valor reestruturável, é aquilo que a pessoa tem, por exemplo, uma chama bruxuleante, que está começando só dentro do micro-universo consciencial dela. E ela pode fazer com que aquilo vire um farol, em vez de ficar apenas com a chama, uma velhinha. Então, por exemplo, a pessoa ela tem uma boa memória, mas ela ainda não sabe aplicar a memória que ela tem. Isso é um dos mega atributos propulsores da evolução. Então, se ela mexer com aquilo, ela vai fazer o quê? A reestrutura mnemotécnica. Aquilo vai ajudá-la. E ajudar todo mundo com o que ela vive. Você vê se tem lógica nisso? Tem. Tem? Não, mas é o valor dela. Eu te pergunto. É o trafor, né? É o trafor? Tá. Não é um valor? Sim. Agora veja, as pessoas às vezes elas dão valor para aquele bem que ela tem, um móvel, uma peça, uma obra de arte. Ela devia dar, em primeiro lugar, e ver se ela tem valor pessoal para ela fazer aquilo funcionar em favor de todos. Faz sentido? Sim. Não é só dar valor a identificar a si mesmo aquilo que tem. Reconhecer. Você lembra que um dia desse eu falei numa abertura aqui. As pessoas me procuram lá embaixo e acham que são um lixo. Ela não vê nada de bom que ela tem. Outra coisa, se começar assim, ela acaba dando uma auto-vitimização e aquilo o que faz? Faz a estagnação do trabalho dela. A vida dela vira um vegetal. Um vegetalismo. Não dá. Ela tem que ver, todo mundo tem valor. É preciso saber quais. Quais, né? Reconhecer. E outra coisa, o que falta mais é a aplicação desses valores.
Às vezes a pessoa até tem um valor, mas ela aplica errado no acostamento, no desvio. Que hora que é? 18? Ela vem aqui, depois a gente... Ah, então tá, então eu chego. Tem aí uma revista que queria fazer uma entrevista comigo sobre psicografia. Eu quero dizer para vocês que depois que eu vim para cá, eu não faço nada que seja por telefone ou qualquer coisa nesse sentido. Eu só faço pessoalmente. Então eu já dei um ponto, eles não podem vir, então fica por isso mesmo. Eles devem estar saindo aí com uma reportagem séria sobre psicografia. Queria me ouvir. Eu dei um ponto. Não, é outra. Mas eu não falo aqui porque eu não sei o que vai sair. Eu sou um cara um pouquinho discreto, às vezes. Aqui na antonimologia, número 6, tem traição aos valores evolutivos. Sim. O que leva a pessoa a trair, assim, o valor que ela... Às vezes o interesse do momento, algum processo do prestígio da hora, problema de fama. Outra hora, às vezes, a pessoa cometeu alguma derrapagem e quer esconder aquilo. O problema todo é esse. E, às vezes, ela se trai. Eu chamo isso de autotraição. Agora, veja, uma pessoa que tem um grande valor pessoal perante o seu grupo evolutivo e ela não faz nada, você não acha que ela é uma autotraidora? Ela não é só uma heterotraidora, ela é uma auto. Ela está contra si mesma. Ela está desperdiçando o que tem. Ela é uma perdurária evolutiva. Uma pessoa pode já ter tido em existência passada um temperamento strong profile e, devido a um insucesso maior em determinada fase, também mesologia, pode ter conseguido desempenhar dessa maneira na vida atual? Pode não ter conseguido desempenhar essa maneira na vida atual? Sim, isso tudo acontece. A pessoa vem e ela está na base da vitimização porque houve uma inculcação, houve algum processo que levou a uma depressão qualquer. Isso aí às vezes inibe a manifestação mais, vamos dizer, exuberante das faculdades, da capacidade, dos talentos, dos dons da pessoa. Isso tudo acontece. Mas então, ali... Quando na fatologia, a quarta linha, Sim. a evolução dos valores pessoais. Sim. Mas aqui o que se quer dizer? Bom, se pega um valor, ele pode ter uma melhoria. Por exemplo, uma pessoa, ela pode ter o valor do jeito que eu estou falando. Pode ser um móvel, uma obra de arte. Ela dá mais valor para aquilo do que tudo. Entende? Eu conheci uma pessoa no Rio, que atualmente a gente está mexendo com um computador. Ela dá um valor danado, imenso, para a máquina Royal que ela tem. Daquelas antigas, a máquina de datilografia. Entende? Agora eu vi para ela e falei assim, ó, que tal você dar valor para a sua cabeça? Porque a sua cabeça é que faz datilografar. Entende? Então o valor está errado. E ela valorizava muito aquilo. É do jeito que eu valorizo, por exemplo, a gatinha lá em casa. Mas eu uso isso como um gancho didático. Está entendendo? Agora essa pessoa falava na máquina todo dia. Agora falar em máquina, a Hamilton, ou de qualquer uma dessas antigas, estão ultrapassadas hoje, não acha? Já pensou se eu começar a falar todo dia de carro de boi? É. Mas quando você falou que evolução dos valores pessoais é você ter um valor e aquele valor se aperfeiçoar. Se aperfeiçoar, aquele valor íntimo seu é um dos maiores que você pode acontecer. Mas aperfeiçoamento do valor. Aperfeiçoamento do valor. Agora, os valores mais sérios que nós precisamos ter são os da Recim, são os intraconscienciais. É o valor, por exemplo, da pessoa dominar as emoções, o processo dela melhorar lá os 20 mega-atributos propulsores da evolução. Esses valores é que são os mais sérios. É o que nós nos batemos aqui, né, na mesma tecla todo dia. É a base de tudo. Agora, eu penso que, de modo geral, todos aqui estão crescendo nisso. Mas você sabe, às vezes chega no limite do temperamento. A hora que chega ali é o muro das lamentações. Demora, né? No primeiro exemplo, você pode ter também um valor e aquele valor você abandona. Isso também entraria como evolução.
Você Sim. tem um valor que o cara Aqui gosta. não é mais de- valor. Ficou sem, Isso aí também sem é valor. evolução. Desvalorizado, é evolução. Agora, ó, a axiologia é o centro dessa interatividade consciencial. Ou seja, é a pessoa que começa a ver o que é o mais definido, o core, o essencial, o fundamental, o corpus de cognição que ela tem, enfim, a direção da retilinearidade da pensenologia dela teática, na teoria e na vivência. E você Então, abandonar um e passar para outro, sei lá, também é um. Agora, eu sempre recomendo, é o que a gente está falando aqui, é a pessoa ver os valores que não são perecíveis. Então, o valor íntimo da consciência, do micro-universo consciencial dela. É aquilo, ó, a expansão dos valores pessoais. Aqui, ó, tem umas bobagens enormes. Por exemplo, a superestimação da cultura inútil. Isso é besteira, a pessoa tem que cortar Isso aí tem que abandonar. Pegar uma cultura, mesmo que seja menor, mas que ela seja útil, aplicável, pragmática, utilitária, em favor da humanidade, em favor da melhoria da qualidade de vida dos homens e mulheres. Mas, por exemplo, eu dou um exemplo. Eu conheci uma pessoa que ele sabia escalação de vários times de futebol. Desde 1930, sabia tudo. Certo. Quer dizer, se abandonar esse valor, que é lógico, e usar essa memória para um outro valor, assim, mais adiante. Vai ajudar muito. Seria evolução também. Sempre vai ajudar. É isso aí que eu sempre falei. Agora, uma outra sua pergunta, na 17, na página 17, o 23, valor dos conteúdos das realidades. Valor dos conteúdos das realidades. É aquela pessoa que, às vezes, ela olha a vida, mas não vê o conteúdo de nada. Tem que ver o conteúdo. Eu vivo falando aqui para vocês, um fenômeno parapsíquico, a coisa mais séria que tem nele, não é a ocorrência em si, é a finalidade da ocorrência. Qual o objetivo? Isso é o conteúdo do fenômeno. Agora, veja, eu estou falando aí do mais avançado que tem, que é a para-realidade. Agora, nas realidades, nós temos que ver tudo. Observe a minha mesa. Tudo que eu uso aqui é utilitário, tá certo? Eu não tenho excesso de nada, tem? Tem alguma coisa que eu não uso aqui? Observe. A minha roupa, o que é que eu carrego comigo? Não tem nada que seja excessivo. Está entendendo? O conteúdo entra em tudo. Até o dinheiro da minha carteira, ele é regrado. Você tem que Eu se não ater preciso ao mais. conteúdo. Põe aquilo que eu preciso. De toda a realidade, de tudo, né? É se ater ao conteúdo. É isso. E a axiologia. Você, quando estudou filosofia, você estudou axiologia, não estudou? Que é o negócio, a base da sabedoria, a fundamentação do processo da sabedoria, da filosofia. É o eixo de tudo, áxio. Isso vale principalmente para a ciência, né? Pois é. Agora, aqui no caso, eu coloquei isso aí, esse mini ensaio, eu introduzi na para-axiologia. Mas eu vi que essa taxologia aqui, ela tem coisa muito interessante aqui. Né? Tem muito mais do que a gente está pensando. Isso aqui é só... Gente, eu também não explicitei nada desses valores. Eu vou deixar para mim outra coisa, Rosa. Eu quero dizer para você que está aí agora, que esse aí tem 29 por 4. Você pode acrescentar alguma coisa na sinonimologia, na antonimologia. Esse é fácil. Hein? Não vai dizer que é difícil, não. Esse é fácil. Esse aí eu acho que para você, ó, isso aí é fácil. Mas então, viva a Catalunha. Viva a Catalunha. Vamos Catalunha. Não, já ele está sentado aí, está tudo certo, de acordo com a Espanha. Catalão. Vamos em frente. Vamos lá. Na página 16, na síndromologia, está a síndrome de burnout. Mas será que não cabe a síndrome de dispersão consciencial também, não? De quê? Aqui na página... Síndrome de quê? Na dispersão consciencial. Dispersão? Será que... Até um certo ponto, sim. Você quer que põe? É que eu uso muito essa aí, às vezes eu digo. Só um minutinho. Vocês acham que deve pôr? A síndrome de dispersão Porque é questão consciencial de valor. acrescenta e enriquece? Questão de Então, valor, não sei, né? Aprovado. Só falta eu pôr o martelinho para bater. Tá bom. Dole uma, dole duas, Tá dole bom, três. tá Tá bom. certo? Aprovado. Hein? Por que é burnout? Alguém quer explicar para ela?
Explica direitinho, explica. De vocês, é bom vocês falarem. É porque nos estudos da síndrome de burnout, estudos oficiais, uma das características que eles entendem como uma das razões da síndrome é a troca de valores. A pessoa, por exemplo, ela tem um valor e ela trabalha num lugar que tem um valor diferente. E isso dá um choque de valores. Pode ser uma das coisas que ocorrem possíveis do burnout. Professor Val. Professor Val, pode fazer. Professor, tem alguma relação mais direta assim, entre essa condição dos valores, né, que a pessoa tem e os travões emocionais que ela pode ter? Tem. Uma pessoa, por exemplo, igual isso que o Aguinho estava falando, uma pessoa que já decorou toda a escala dos scratch do Brasil, da seleção de futebol, desde a década de 30. E ela não é da área da comunicação e nem da área do esporte. Aquilo é apenas um hobby. Os hobbies, então, às vezes desviam a pessoa para a coisa secundária. Ela perde tempo, energia, conversa fiada, joga a conversa fora. E aquilo continuadamente. Vira uma profissional do desperdício. Isso, então, é um desvio de valores. Agora, eu acho que toda pessoa devia ver quais os valores que você tem hoje. E outra coisa, tem uma coisa mais séria aí. É ver o imediato. No futuro imediato, você quer alterar, reciclar, melhorar os seus valores para que lado? Qual é o próximo passo? A pessoa devia fazer uma escala. Daqui 5 anos eu quero isso. Daqui 10 anos eu quero isso. Isso aqui é o ideal. Isso aí seria a perspectiva dos valores. Mas outra coisa também que eu tenho dúvida sobre isso, você poderia considerar assim que os valores, até certo ponto, é como se eles fossem a base da manifestação da consciência, dos pensênios dela também? Até um certo ponto. Agora uma coisa, Marcos, a maioria das pessoas, elas dão 10 ou 12 valores só básicos na vida. Então a pessoa dá valor o quê? A mamãe, o papai, a família que ela tem, a profissão, aquele pequeno patrimônio que ela arranjou, entende? Alguma obra que ela fez, assim, mais séria. Esses são os valores que a pessoa dá. Mas agora veja, nós temos que arranjar valores que não vão morrer. Aqueles que são morríveis, a gente tem que esquecer. Entende? Eles são perecíveis. Nós temos que pegar aqueles valores que perduram, aqueles que andam mais. Agora, por que eu falo isso? Porque a longo prazo você só tem a ganhar com isso. Você vai colocar os seus reais valores dentro do auto-revezamento existencial. Então vai passar de uma existência para outra. Entende? Então, por exemplo, eu tenho estimulado muito vocês aqui a levar tudo para o mental soma, a fazer livro, a escrever as coisas, ser intelectual, ter mais racionalidade, mais ponderação, mais reflexão, mais lógica. Por quê? Eu acho que é o melhor jeito de meus amigos crescerem. Meus amigos crescendo, eu cresço com eles. Então, essa é a técnica do processo da interassistencialidade. Tem lógica isso para você? Então, é preciso a gente falar nesses valores e mostrar do jeito que eu falei. Os valores todos. Ó, o primeiro valor que tem aqui, no 55, eu já coloquei de propósito, mas está na ordem alfabética. É o valor agregado. Se fala de valor agregado, não está no gibi. Entende? Então, por exemplo, tem aquela pessoa que vai arranjar um valor agregado, que é a moça. Então, ela arranja um negócio do casamento. Vai casar com a pessoa rica, porque assim ela junta o namorado com a fortuna. É o valor agregado que ela arranjou. Isso aí, historicamente, é o que acontece mais. É o negócio do casamento. Agora, esse valor é burro. Tem que ir com calma com isso. Nem sempre o golpe do baú vale a pena. Entende? Você tem que ir com calma. Tem, e nos golpes todos, de modo geral, né? Pois é. Ciência econômica. Pessoal, tem sim. Um outro ponto que eu estava vendo aqui é a antagonismologia. Sim. O pessoal costuma falar também daquele antagonismo do valor real e valor ideal também. Não sei se o valor ideal. Porque tem valor real e valor fictício, né? Que tem eu não sei se eu falei aqui em ideal. De vez em quando eu escrevo. Tem algum verbete que eu já falei ideal. Agora, isso é o negócio aqui. Eu falo sobre a escala dos valores pessoais. Aqui tem tudo. O alinhamento de valores, o sistema de valores, a tabela dos valores conscienciais. Estou chamando atenção para tudo isso, porque valor, as pessoas, até um certo ponto, o nível, por exemplo, de autodiscernimento,
ele é expresso pelo valor que ela atribui às coisas. Mas eu acho que nesse caso, no verbete, algum ponto, será que não seria interessante não falar do valor ideal, mas... Você olha aí para nós, põe lá. Pode, é verdade. O que é que você riu? Você está vendo? Tá vendo? Eu hoje estava falando aí com a turma lá no Holociclo, que eu passei 4 horas estudando o texto meu lá, até agora, são 900 e poucos verbetes, mas dão 3.175 páginas. Então eu fui olhar a partir da página 50, que é onde começa os verbetes, que é o resto da introdução. Então são mais de 3.100 páginas. Eu fui olhar os verbetes 900 vezes, o que tinha de o processo do binômio em relação com o antagonismo. Então tinha uma série de binômios que eu não quis deixar, porque não são ideais. Então eu passei para o antagonismo. Agora eu vou fazer um verbete para explicitar, sabe, o que é a situação sobre isso. Então o nome do verbete, para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui, já fizeram a etimologia dele. Olha que a gente pode chegar. Meio certo. Essa é a palavra que eu arranjei. Meio certo. Meio certo. É 50% certo. 50% ainda não é certo. Meio certo. É uma palavra só. O meio errado é o outro lado. Mas eu não. Eu estou exaltando o meio certo. Vocês podem arranjar o que vocês quiserem, mas não é isso. Aqui, pode arranjar o que quiser, mas não é isso. Hein? Não. O meu negócio aí que eu quero mostrar é entre o meio certo e o meio errado. Entende? E as consequências disso. O verbete é baseado nisso. Esse aí eu nunca escrevi. Agora eu resumi escrever depois de 4 horas os fetais. Originais fetais, eu fui dormir aquilo pegando na minha cabeça. Não, o negócio é escrever. 4 horas eu estava mexendo naquilo, você sabe como é que é? Fazendo a alfaiataria do pensamento. Então, às vezes, eu tirava a parte que está lá exposta, que estava exposta, o problema mais ou menos adequado, que é apenas ali a coisa do binômio, pegava aquele trecho e levava para a antonimologia, que não é bem antonimologia, mas levava para a antagonismologia. Entende? E especificava tudo. Fazendo a revisão disso. Agora, pelas tantas, eu já estava até perturbado. Fechava o olho e já estava vendo, tira daqui, põe dali, tira daqui, põe dali, leva para lá. Você sabe como é que é esse processo do recorte, né? Agora, o meu computador é rapidinho, ele é bom nisso. Ajuda. Mas dá trabalho, são 4 horas. Agora, eu acrescento, né? Quando eu vejo, não, aqui está faltando isso, seria bom acrescentar. Aí eu ponho mais um, ponho mais outro. Tal. É o jeito para clarear. Agora, você sabe, enciclopédia, ela é igual coração de mulher do interior. O caso nosso era o seguinte, quando eu andava na jardineira, quando era rapaz, aí ele chegava assim, como é que é? Tem lugar? Eu falei assim, olha, aqui é igual coração de mulher. Aí o cara fala, mas o quê? Sempre cabe mais um. O processo da enciclopédia é isso. Mas, eu não estou de acordo com isso. Eu acho que as mulheres são muito 100%. Esse negócio, eu acho que é contra elas. Na fatologia, na 5ª linha, o senhor fala a tabela dos valores conscienciais. Eu queria entender como é que seria essa tabela. Você colocaria os valores? Quais são os níveis? Você coloca os valores e vê os percentuais de cada um. Eu garanto que você nunca fez isso. A maioria aqui também não. Nunca pensei. Agora, se fizer, vai ser o máximo. Agora, então, ali é que você vai ver se você é pobre ou se você é rica, consciencialmente. É bacana isso. Eu já falei aqui várias vezes, a gente pedindo para a pessoa, quais são os valores que você já viu? Desde o início, sempre falei isso. A lista de valores. Agora, essa tabela precisa a pessoa fazer. Na conscienciometria, já se faz mais ou menos alguma coisa nesse sentido, mas de modo indireto. Não é uma coisa específica, cara a cara. Tem que fazer o impacto frontal.
Mas esse percentual é o percentual de aplicação que a pessoa tem? Não, percentual de valor evolutivo. Ah, tá. Então, o referencial é o ideal evolutivo. Por exemplo, examinando aqui, ó, você, um dos valores que você tem hoje mais sério é o livro que você publicou. Isso. O que você acha? Para você é? Outra coisa, seus filhos. Tá certo? Não, o que você está escrevendo é o próximo valor, que ainda não existe. Não, mas aí como é que você... Não pode contar o ovo dentro da galinha, tá certo? Não, deixa eu entender o percentual. Precisa de desovar, Eu hein? queria entender melhor esse percentual. Por exemplo, ela vai lá e coloca o livro publicado. Aí como é que ela vai colocar um percentual? Ela vai ver o percentual pela conscienciometria. Ela vai ver pela cosmoética. Primeira coisa, Então tem outros itens nessa tabela, eu quero a ver. partir desses valores a pessoa pode fazer o código pessoal de cosmoética. Que é um... Agora, outra coisa, ela pode fazer o quadro da autoconscienciometria que ela precisa alcançar atualmente. Entende? Dentro do processo, aquilo que ela procura, quais são os próximos passos. Ela pode fazer isso. Isso ajuda demais a pessoa. Outra coisa, uma pessoa que faz isso, ela vai melhorar o mental soma dela. Inevitavelmente. Devido ao processo da lógica e da racionalidade. Que ela vai priorizar a natureza dos valores. E a maioria, às vezes, não pensa nisso. Nós, gente, seguimos muito aquilo que já está mastigado. Só falta engolir. A gente não faz o processo pelo próprio esforço. A tendência da natureza humana é essa. Então, Maria vai com as outras, vai na onda, vai na crista, segue o que tem. Para não dar trabalho. E isso, até um certo ponto, é a lei do menor esforço, é empurrar com a barriga. Agora, por que isso? A maioria é por preguiça mental. É estafa, cansaço. A pessoa está cansadinha de muito trabalho que ela está fazendo e tem dificuldade para enfrentar a situação. Agora, vale a pena. Agora, o ideal para isso é a pessoa pegar um fim de semana que ela esteja mais com calma, sábado e domingo, começa de manhã. E vai ver tudo e ela começa a pensar. E outra coisa, o que ela tem que fazer mais é pensar, refletir, pensionizar. Em segundo lugar, que é o registro. O que é mais sério é pensar. Ela tem que pensar 80% ou 90% e registrar 10%. Com isso, ela vai defasar. O problema da visão de conjunto também vai melhorar. Aquilo que eu vivo defendendo aqui, batendo na mesma tecla. Sair da monovisão para uma cosvisão mais adequada. Está faltando aí. Hoje é só um? Professor Valdo, então, Sei. Pode falar. Valdo, aqui na quinta linha da fatologia, a escala das prioridades, Sim. junto com ali na nona linha, o manual pessoal das prioridades. Sim. Uma dica aí para fazer esse manual, como seria? Olha, a primeira coisa é ver o que você está fazendo. Quais são os seus interesses, seus objetivos na vida, o seu mega foco. Você tem quantos focos? Quais são? Qual que é o mega foco? Aquilo que hoje a gente chama de mega locus. O que é o mais essencial? O que é o core? Aquilo que é, vamos dizer, o olho do furacão dos seus interesses. O que é que te pega? É aí que você tem que chegar lá e pôr o dedo na ferida. Primeiro tem que começar pontual. Ver coisa por coisa pequenininha, para depois expandir aquilo. Agora, ver quais são os interesses. Eu não vou perguntar aqui, porque o negócio tem que ser pessoal, tem que ser com você. Agora, uma coisa boa, se a pessoa tiver dificuldade para ver o que é isso, pega o conscienciograma e dá uma olhadela assim, quais são os itens do conscienciograma. Principalmente as 100 folhas de avaliação. Olha lá, qual é o título de cada uma. Aquilo já vai dar uma indicação imensa para a pessoa. Isso seria, então, listar as Sempre prioridades listar. Tudo que nós falamos aqui é na base de depois listar. ver a É o prioridade. rol, é a enumeração. É por isso que a primeira técnica que eu divulguei mais junto com a projeciologia foi enumerologia. Que a pessoa vê. Enumerologia você pode fazer a enumeração horizontal, que é um termo depois do outro, ou pode fazer vertical. Por exemplo, eu gosto mais de fazer vertical porque é mais didático.
Essa aqui, por exemplo, tem a taxologia com 55 e a caracterologia com 15, a religiologia com 10. Tudo verticais, ó, são 3 listagens verticais. Dentro dessa apostila, que é esse mini ensaio. Cada verbete é um mini ensaio que a gente mostra. Mini. Ele não é um ensaio completo. É para a pessoa expandir. É tanto que eu falo, faça a sua enciclopédia. Eu chamo isso de autoenciclopédia. Você vai colocar aqui o que é que te interessa mais. Alguma coisa você pode até arriscar. Não, isso não me interessa, já superei. Quero ver o resto. Mas assim, seria, em primeiro lugar, fazer uma relação das prioridades. Sempre uma relação. E levar depois... para o laptop. Tá, e depois... Agora, daqui um mês você volta. Mas Vê depois como é que é que você está. Aí você vai fazer uma autocrítica. O que faltou? Sempre vai ter renovação e sempre vai ter outras ideias que você deixou escapar. Mas depois fazer uma ordem... Vai chegar um ponto aí, uns 2 anos, que você não tem mais nada para acrescentar. Aí você tem que fazer um negócio que é a minha técnica, suar sangue, para alcançar aquilo que você precisa. Aí já não tem mais jeito de dar desculpa. Então você fica sem, vamos dizer, com bastante autocrítica e sem corrupção. A autocorrupção desaparece. Você já sabe o que você precisa. Agora, ó, para aquela pessoa que tem muita dificuldade de fazer isso, é pedir para os amigos. Faz uma listagem e dá lá. Uma para Trafares, outra para Trafodes e vai em frente. Outra coisa, é ir nesses cursos da autoconscienciometria e ser cobaia. Para ver como é que fica. Mas então você diz assim, fazer uma listagem das prioridades e o segundo passo seria priorizar as prioridades. Por exemplo, uma ordem. Passo que você tem que dar. Qual é o seu pé de meia? Eu acho que é uma coisa que seria bom você pular. Tem algum dependente na sua vida? Você precisa de colocar, porque isso tudo é responsabilidade sua. Como é que é o seu trabalho de sobrevivência? Isso também você tem que ver. Qual a sua carreira profissional atualmente? Quais são os seus interesses atuais? O que você procura? Ó, só aí eu estou te dando os 4. Isso aí você não pode fugir. Tudo são valores. Agora, olhe bem os valores básicos. Eu, por exemplo, eu falo aqui, ó, atualmente o valor maior meu, em matéria daquilo do dia a dia, é que eu sou refém da enciclopédia. Eu cheguei num ponto que eu sou refém, atualmente. Eu estou preso a ela. Ela me manda. Eu não tenho outra coisa. A primeira coisa que eu tenho que fazer é a enciclopédia. Depois eu vou ver se eu vou respirar direito, como é que está. Está entendendo? Então é o que eu falo de refém. Então eu pergunto para vocês, você é refém de quem, atualmente? Você está entendendo? Eu quero lembrar que vocês não são reféns meus, não, tá? Você é refém do Sandro. Não? Também não, tá danado. Quero te ver. Agora, por exemplo, tem pessoas aqui que são fora de série, né? Então são reféns da cosmoética. É isso? Refém da cosmoética. Na fatologia, na 4ª linha, de baixo para cima, no final você fala do código de valores pessoais. Sim. Eu queria entender como é que se faz essa relação com o código pessoal de cosmoética. O código pessoal é um deles. E o resto? O código pessoal de cosmoética é um? É um deles. Os valores do código de valores pessoais. Eu estou falando do código de valores pessoais. Tá. Tem outros valores. Por exemplo, parte intelectual. Qual é o código de valores intelectuais que você dá? Você dá valor para quê? Qual a área, por exemplo, de conhecimento que você procura? Você lê o quê? Qual o valor? Valor da sua leitura? Valor da sua pesquisa? Qual o valor da sua biblioteca? Aqui, uma coisa boa que deve fazer é isso. Lá nesses valores lá, ela pode colocar lá. Qual é a característica da minha biblioteca, da minha inventariologia, do meu, entende, conjunto, da minha bagagem intelectual? E seu mental soma é muito importante. Qual que é as inter-relações que a gente pode fazer entre os dois códigos? Entre os dois códigos? Isso, o de valores e o de cosmoética. Olha, o de cosmoética, ele é básico do ponto de vista da evolução em geral. Agora, o de valores, ele pode ser temporal, ele pode ser da prosêmica, ele pode ser apenas de um período. Você tem que colocar isso e ver como é que é. Outra coisa, o local que você vive, a condução que você tem,
o relacionamento social, seu círculo social. Por exemplo, a pessoa se dá muito valor para o círculo social que ela tem, já tem razão. A amizade, por exemplo, é um tesouro. E ela tem que ser cultivada. Outra coisa, se você for analisar isso, você vai ver, tem amizades que são ociosas, você está perdendo tempo com aquilo. Então, no código tem que limpar isso tudo. Entre os dois, primeiro fazer o de valores e depois o pessoal de cosmoética, faz o Eu acho que uma das coisas mais sérias que podia fazer antes desses dois é o valor da evolução pessoal. Fazer uma listagem dos valores sobre evolução. Aí, ó, vamos examinar aqueles mega atributos e encaixar isso dentro do processo. Tá. Vale a pena, hein? Tudo isso aí está para ser feito. Tem muita coisa nesse sentido. Então, mas aí... Por exemplo, os valores da saúde que você tem. Você tem que julgar com o quê? Você tem que reforçar o quê? Nessa questão de valores, depois que a pessoa ela senta e vê, ela tem que ver o reforço, os reforços. O que ela tem que reforçar? Entende? Aumentar, dilatar, expandir. Para isso, ela tem que conhecer, pelo menos teoricamente, o que ela precisa. Aí, depois de feita essa listagem, então, dos valores evolutivos, partiria para o código de valores pessoais? E você vai começar a descobrir uma série de códigos que você ainda não viu. Um monte deles. Um deles, por exemplo, que eu vivo lutando, é o intraconsciencial. Código intraconsciencial? Principalmente o intracerebral. Código intracerebral. Como é isso aí não é muito falado. Agora eu tenho esses registros tudo das minhas coisas há 60 anos. Por exemplo, eu tenho 3 dicionários. Atualmente eu mexo muito com eles na minha cabeça. Agora, na verdade, são 4. Mas, veja bem, o dicionário de ideias na minha cabeça, o dicionário de sinônimos, o dicionário de antônimos e o dicionário de ideológico propriamente dito, que já não é mais o de ideias. É de ideias afins. Só isso são 4. Mas agora esse, às vezes, eu misturo com o outro. Entendeu? Agora, por exemplo, com isso, eu já ganhei uma série de registros que eu vou fazer verbete daquilo. Então, por exemplo, aquele dos valores polimáticos lá que eu tenho, aquilo lá que você já viu, aquilo, você mesmo falou, não, isso aí ajuda todo mundo. Agora, é um tipo de valor que eu prezo muito. Então, por exemplo, é como se eu pegasse a minha memória geral e colocasse o repositório dela em algum lugar. Quando eu lembro de alguma coisa, ou quando eu adquiro, faço aquisição de um neoconstructo, uma neo-ideia, uma palavra nova, uma expressão nova, eu ponho lá. Agora eu faço isso há muitos anos, por isso que eu tenho esse monte, entendeu? Repositório. Eu não tenho preguiça para isso. Isso é uma espécie de estímulo para mim, é uma motivação. Agora é bom. Atualmente eu estou fazendo isso muito com as listagens que você faz para mim, tirada da internet. A internet, ela tem muito erro. Mas se uma pessoa souber mexer, é o maior tesouro intelectual que já apareceu na face da Terra, a meu ver, é a internet. Ela é impressionante. Mas agora, a gente tem que explicar aqui. A maioria está errada. Precisa checar tudo que você pegar lá. Tem muito dado errado, todo lado, e muita... Eles atiram com tudo quanto é lado. Porque aquilo é uma casa de Horácio, né? É uma loucura, né? É uma anomia, vamos dizer, uma desordem. Mas você sabendo o que você quer, você ordena o que você acha. Os seus achados ficam inteligentes, querendo ou não. Pelo menos para você vai te ajudar muito evolutivamente. Agora, chega num ponto, seus valores pessoais começam a ter valor para os outros. E nós estamos escrevendo o livro, isso é muito importante. De modo que o valor intraconsciencial, você nunca pensou nisso, né? Mas veja, olha aquilo ali, é baseado nisso. Então a gente pode dizer que o Código de Valores Pessoais contribui para a elaboração do Código Pessoal de Cosmoética? Código Pessoal de Cosmoética, essa é a ordem? Perante todo o universo dos códigos, ele até é pequeno. Ele é pequeno, então. Essa informação. Pensa bem, por exemplo, para-direito. Qual a sua relação com a para-direitologia? E quais são as cláusulas que você tem? Está entendendo? Quais são as alíneas, os íncitos
Preciso. as letras do processo. Pois é, mas isso estaria no código de valores. Aí da aquela pessoa que vem me falar, mas como é que é o paradireitologia? Eu falo assim, por exemplo, você, a hora que vai ao banheiro, relacione com o paradireito. Você tem direito, por exemplo, de usar papel higiênico a mais? Você tem direito de desperdiçar a água que você toma banho? Isso é o paradireito. Aí o cara fala, mas no banheiro, Valdir? Pois é, mas então... Se vai no banheiro, onde é que vai para todo lado? Mas tem uma relação primeira com a questão do valor, né? O valor que a pessoa dá ao papel, o valor que a pessoa dá à água dentro do contexto geral. Mas isso a gente já sabe do princípio que isso é o óbvio. Qualquer um sabe. É como diz o Nelson Rodrigues, dizia, né? É de babar na gravata. Qualquer um é o troço, é evidente. Esse não precisa de estar afirmando muito, porque se uma pessoa hoje vai contra a ecologia, deve ser porque ela ou está gaga ou está sob tóxico, ação de tóxico. Mas não é todo mundo que eu acho que pensa nisso, né? Sim, mas isso é Robex, aí você está falando, a gatinha lá em casa não pensa nisso. Agora, tem uma outra dúvida aqui na página 16, na politicologia, o senhor coloca o partido político. O partido político. Qual que é a relação que o senhor fez disso com o valor essencial? Tem gente que só pensa no PT. São os loucos. Só pensa no valor PT, que é aqui, o Partido dos Trabalhadores do Brasil, que é o, vamos dizer, ganhar a coroa da corrupção. E tem gente que só dá valor para isso. Como é que chama aqueles nossos amigos? Todos vedetes hoje da história do Brasil. Né? Tem uns até de nome diminutivo, etc. Tal. Tá bom. Não vão perder tempo com esses nomes aqui, mas que eles existem. Quem é agora? É você? O Valdo, em várias partes aqui, está falando em priorizações de valores. Né? Sim. Mas aqui na frase enfática, não fala em priorização, mas aplicando essa priorização de valores na execução da AutoProEx, lógico, isso aí é o máximo, mas como é que se executa isso numa priorização da AutoProEx de valores? Né? A primeira coisa, qual é a sua AutoProEx? Tem que se distinguir e identificar. Primeiro conhecer a Auto, lógico. Primeiro saber o que é. Qual a sua ProEx? Você vai falar assim, eu não tenho AutoProEx, a minha está dentro de uma Max ProEx que é do grupo. Não, você está errado. Primeiro vem a sua, depois que vem o grupo. Ela pode ser uma Max ProEx e que você é uma mini peça dentro daquele Max mecanismo, uma estrutura maior. O que você acha? Quer dizer, tudo que é grupal em termos de ProEx, primeiro é ProEx individual. Primeiro é a peça. O sistema não funciona bem se uma peça está desregulada. Ela está desregulada, deu pane, out of order. Agora, se fazer as priorizações na prática... eu acho isso mais fácil do que a gente mas... pensa. As pessoas às vezes têm dificuldade que elas não querem enfrentar certos trafalhos. Principalmente os mega trafalhos. Se uma pessoa se dispõe e é despojada, ela quer enfrentar a si mesma, ela olhar no espelho com todos os detalhes, não só os pés de galinhas, mas olhar outras coisas, ela vai longe. A dificuldade em identificar isso seria mais questão de, vamos dizer, um certo mecanismo de defesa que a pessoa tem, indivíduo, ou a interiorose, ou a apriorismose, ou um processo de preconceito ou preconcepção que ela não quer ultrapassar porque não está com força atualmente. E ela então coloca aquilo de lado, ela evita, ela dá a curva. A dificuldade é ela mais não enfrenta, ela não faz a confrontação. Entende? Agora nós temos que ter esse autoenfrentamento dessas coisas. Autoenfrentamento é uma coisa que devia estar nas ruas. Entende? Todo lado, para a pessoa lembrar o que é. Você vai à cidade, você está fazendo autoenfrentamento, você precisa para ir até lá? Você vai fazer alguma coisa, você está fazendo autoenfrentamento, você precisa para aquilo?
E outra coisa, com isso, as pessoas com o tempo vão diminuindo os aborrecimentos. Que ela vai ver que aquilo tem utilidade, deixa de ser aborrecido. Professor Valdo, nesses valores que o senhor lista aqui na taxologia, certamente o senhor dá mais valor para alguns valores específicos, né? Quais são o senhor, por eles? exemplo, cultiva muito a questão da amizade, né? Tem até mesmo uma amizade extrafísica. A amizade é muito né? séria, porque o que é que eu falo para vocês? Quem é o meu maior amigo? Das mentores. Pois então. Isso é muito sério. Agora, como é que você chega a ter uma amizade extrafísica se você não tiver ela aqui? Primeiro tem que ter aqui. Então, e outra coisa, a amizade é uma coisa que tem que ser cultivada. Entende? Às vezes é uma flor delicada, cheia de muito, de regar todo dia. Há uma série de condições disso aí. Agora, eu acho que a vida humana, principalmente aqui, nós precisamos dos outros. Quem desprezar os outros está perdido. Eu não seria nada nesse meu trabalho se não tivesse vocês. Vocês são peças-chave dentro do meu processo. Fundamentam tudo. E agora, eu como sou muito, aí no caso, vivório, eu coloco cada peça-chave, olhando cada peça-chave. Então eu vejo o trafar e o trafor de cada um. Exalto o trafor. E vou dando especialidade. A Rosa, aqui a Pilar Alegre, a Mabel, a Adriana, o Mário, o professor Jaime, o Max, e por aí vai, você. Cada um usa um jeito, inclusive o Clóvis. Agora o Clóvis eu vou com calma, porque sabe como é que é, né? Não é isso? As nossas brigas são mais devagar, né? Já vai muito tempo. Toda vez que a gente briga, a gente ri muito, quer dizer, então é uma briga boa, positiva. E isso é amizade. Quantos anos nós estamos juntos aqui? Quanto tempo? 6 anos já. Pois é. Veja bem, as coisas vão indo. E o homem está bem. Hoje ele está até bonito aí, ó. O cara da comunicação. Da comunicação. Não, mas você está aperfeiçoando a estética. Ele deve ter ido lá no salão da Miriam. Mas e daí? A gente poderia citar nesses valores aqui, por exemplo, valor cosmoético, valor das priorizações pessoais. Esses são dos mais avançados que tem. São esses que tem que ser colocados na ponta, né? Então, a gente poderia escolher alguns desses valores, vão ser ideais. Aqui eu coloquei os valores que são do dia a dia, né? Aquilo que é que o povo põe. Os valores existenciais. O senhor daria mais, o senhor classificaria em ordem de prioridade esses valores ou não? Sim, se for comigo, eu categorizo tudo. Agora, o mais sério aí, por exemplo, é o valor do discernimento. Então, seria o interconsciencial, aquilo que eu estava falando. Agora, isso você tem que levar para a evolução. Na evolução entraria o processo dos valores da cosmoética. Aí a pessoa vai examinar aqui e fala assim, mas não estou vendo nada falando sobre dinheiro. Aí, às vezes, não, lá no fim eu coloco os valores, o meu pé de meia, por exemplo. Entende? Só para constar, né? Porque isso aí tudo fica por aqui. O que mais dificulta a visão desses valores, ou o fato de alcançar esses valores, seria a questão da Robex, ou a falta de experiência extrafísica? Não. É a emoção da pessoa devido ao egoísmo, em primeiro lugar, e segundo, o orgulho, que não permite expor aquela condição. Entende? A pessoa, então, vamos dizer, ultrapassa, ela pula, ela tira salta de banda, ela não se enfrenta. Isso aí que é o mais importante. Então, o maior travão seria exatamente essa questão do egoísmo. Você roda em qualquer lugar, você vai ver na parapatologia, o travão vai bater por aí. É a parapatologia. Professor, aqui. Sim. Para uma consréu, qual seria o valor mais importante para ela conseguir superar essa condição dela? Vontade. Bom, o valor maior que nós temos em matéria de força, de poder, é a vontade. Então, se ela tiver o poder da reciclagem, ela vai melhorar numa vida. Totalmente. Vontade, voliciologia. Agora, é lógico, aquilo ali tem que ver a intenção dela. É lógico, quando nós falamos isso, essa intenção tem que ser positiva, né? Cosmoética, de renovação, de reciclagem.
ela vai longe. Eu acho que as Conselhos, elas melhoram, elas são promissoras. Não é um caso perdido. Eu não acho. Entende? Dentro do CPC, qual seria o valor maior a ser adotado? O CPC que você está falando, o que é que você fala? Não, o Código Pessoal de Cosmoética? Código Pessoal de Cosmoética, é esse. Eu acho o valor mais sério que tem aí é o respeito às outras consciências, é o direito dos outros. Desde a liberdade de expressão até a inteligência dos outros. O que tem de gente que não respeita a inteligência dos outros, com a maior disfarçatez e cara de pau, não está no gibi, não é isso? O processo é respeitar os direitos dos outros. Eu acho isso importante. Ninguém é totalmente aquele negócio do burral, do burril, do burroide. Ninguém é assim totalmente. Sempre tem características positivas, sempre tem talentos, tem dons. Agora, isso precisa ser exaltado para a pessoa, a partir de um deles, ela puxar o resto. Então o processo é dar esse valor aos outros. Uma outra coisa, falou em valores, pense nos outros. Você vai falar assim, mas eu estou fazendo um código pessoal. Sim, pense nos outros. Você vai começar a entender você mais. Porque você vai sair do seu egoísmo. Canalizar tudo para a parte centrífuga. Sair de você para os outros. E não a parte centrífuga, de lá de fora para você adquirir, entesourar. Vocês lembram, uma coisa que seria bom estudar aqui é aquele verbete que eu trouxe recentemente da tesaurização. Isso aqui, ó, é parente daquilo, tá certo? Vale a pena estudar. Última pergunta. Numa dupla, qual é o valor maior? O valor maior é um ajudar o outro a sair bem na ProEx. Mais é besteira. Qualquer coisa que você falar mais, eu vou falar que é besteira. Não adianta buscar. Um tem que ajudar o outro. Por isso que chama dupla evolutiva. Eu podia falar que é uma dupla proexológica. Que eu já falo, já escrevi sobre isso. Porque se ajudando, acabou. Você está fazendo o máximo. Tem coisa melhor do que isso? Que a sua parceira, sua partner, está entendendo? Seja uma santa, do ponto de vista mental somático. Você quer coisa melhor que isso? Então não é mais a bela adormecida do boxe, é uma bela acordada na linha de frente da evolução. É essas belas que nós estamos procurando. Essa é espertíssima. Está entendendo? Bela é esperta. Agora, você acha, Sérgio, que essas coisas que eu estou falando tem lógica? Você vê prioridade nisso? Pois é, caminho é esse. Professor Walter, pode falar. A gente pode dizer que esse código geral de valores seria análise e a autopolítica consciencial a síntese? A autopolítica consciencial, quer dizer, da pessoa. Da pessoa, é a síntese. Ah, tá. Agora veja, na hora que chega isso, o processo da consanguinidade, o processo da dupla evolutiva, eles ficam secundários. E a pessoa tem que olhar a si mesma sem egoísmo. Tudo muda. É mais sério. Para mim ficou ainda um pouco de dúvida nessa questão aí que a Cris estava perguntando, do código pessoal de cosmoética para esse código geral de valores. Pois é. Que na minha cabeça eu não tinha pensado. O código geral de valores ele é mais sério que a cosmoética. Ele é mais amplo. A cosmoética ela ainda é muito teórica. Agora, se você pegar, por exemplo, o que você vem fazer aqui, é lógico que a cosmoética é óbvio que ela está lá dentro, isso não precisa nem de falar. Agora, qual o esforço que você está fazendo para realizar a sua programação existencial? Pensa nisso. Às vezes aí, tem um valor que é superior a esse. Então, assim... Por exemplo, uma pessoa que empurra com a barriga, que não enfrenta o essencial, que fica na periferia, fica na moldura do quadro. Como é que fica? Ela está julgando os valores, uma porção deles, não é só a cosmoética. Ela está julgando uma série, tudo fora. Uma série de bens, você está entendendo? Evolutivos.
simultaneamente já está queimando aquilo tudo. Então o que eu vejo é isso. Agora vocês olham, eu não posso sair, por que é que eu tenho essa aí? Ó? Escala evolutiva das consciências, índice das faixas, quadricinota da especialidade, mega atributos para o professor da evolução. Só aqui tem 4 listagens horríveis. A pessoa olha isso, às vezes ela nem entende, não dá valor nenhum. Isso é terrível. Tudo é chamamento, sabe? Para a pessoa se despertar, ver o que é o essencial. São os códigos nossos. Então, deixa eu ver se eu entendi. Ainda Por exemplo, o valor seu, você quer ver um? Qual é o valor da mudança de patamar no seu nível evolutivo hoje? Você já chegou à dispersidade? Seria esse? Isso é superior. A cosmoética dentro da dispersidade já sumiu. Do ponto de vista teático, a dispersidade já deve ter engolido a cosmoética. Você entendeu então? Entendi. Agora, o código de cosmoética pessoal é um dos primeiros que tem que ser aventado. Não pode fugir disso. Se a pessoa não partir daí, ela está fazendo um castelo de cartas. Ela tem que fazer uma construção sólida. Então, o alicerce seria a cosmoética, tá certo? Mas antes disso, às vezes, você vai querer embasar com a evolução. O que adianta a cosmoética se a pessoa não faz nada? Ela já começa a ser anticosmoética. Então, deixa eu ver se eu entendi didaticamente aqui na teoria. A gente tem que levar para as cabeças da especialidade evoluciologia e aí pegar aquela lista que o Roberto tem dos homos todos e ir olhando as características e ver o que eu sou. Quais são você já descartou? Tá. Não é fácil. O que não, né? Nada as nuances da pessoa. Tá. Você vai ver a humanidade. Aquilo ali é um retrato da humanidade. Quanto já tem? 3.000 lá vai fumaça? Pois é. Entendi. É, lógico. Está começando. Vocês estão indo. Estão indo. Professor Valdo, 2 perguntas, tá? A primeira seria a seguinte: qual a atitude prioritária na hora de qualificar o autodiscernimento? Você vê, você está falando atitude prioritária. É você ver aquilo que diz respeito a você, a sua responsabilidade. Eu tenho discernimento da minha responsabilidade, oncotô, proncovô, doncovi. Quer dizer, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou consciente disso? Qual o nível disso? Entende, Adriano? Responsabilidade. A responsabilidade aí envolve o brio, a dignidade, a hombridade da pessoa, a lealdade, a honestidade dela perante as pessoas, os ambientes, as coisas, as ideias. Agora, isso não quer dizer que ela não deva ser irreverente. Ela precisa ser irreverente. Se você não for irreverente, por exemplo, perante as loucuras que existem na Terra, então o que você é? Você é leniente. Você é um comparsa da máquina. Bom, a segunda pergunta é: qual o mega valor da retilinidade pensênica? De que? Da criticidade? Não. Qual o mega valor da retilinidade pensênica? O mega valor da retilinearidade é você ter uma diretriz fixa que você não vai sair. Aquilo vai fazer a confluência das boas coisas que você tem. Entendeu? A diretriz, a linha principal, a via mestra, sabe? A grande road, a rodovia básica. Essa é que interessa. Obrigado, professor Valdo. Eu sou o irmão do meio e tenho de sangue, de pai, de mãe, 2 irmãos e 1 ano mais velho e 1 ano mais nova, uma mais nova. Os 3 de personalidade forte e ego forte. Gostaria de saber como atuar melhor nesse meio, sendo que nós 3 passamos pela droga edição. Eu já saí, a mais nova está no meio termo e o mais velho continua. O que fazer? Como agir melhor para ajudá-los? Como atuar melhor em equipe com eles? Interessantíssimo, pois em nossa família ocorre também, de a mãe ser ou querer ser também santa. Entre aspas. Agora, gostaria que o senhor expusesse mais as questões da droga adição, principalmente a do álcool, porque é gigantesca e problemática na sociedade. Olha,
Eu acho que o processo da droga é o maior assediador intrafísico do terceiro milênio. É a droga. Droga de todo jeito. Não é só álcool, nem nada, não. Eu considero, às vezes, o café, o chocolate, às vezes, é droga. Agora, veja, se nós formos estabelecer os valores das drogas, é um monte de coisa que tem por aí que é droga. Drogadição. Agora, por exemplo, do jeito que eu estou ouvindo aqui, os três aqui embarcaram foi nas drogas pesadas. Tipo maconha, cocaína, morfina, ou qualquer coisa nesse sentido. Isso aí, a melhor coisa que a pessoa pode fazer para ajudar é internar essa pessoa aí uma temporada que puder, para que ela saia da, vamos dizer, daquela tendência a voltar ao processo, que isso tem até um nome. Como é que chama? Síndrome de abstinência. Por todos já está sabendo, tem tanta gente falar aqui. Então, veja, essa síndrome é a coisa mais séria. Muita gente já esteve aqui conosco para melhorar. Passa um ano, daí a pouco ela volta. Ela recai, aquilo piora. E uma recaída dessa, às vezes piora, fica pior do que há 12 meses, 15 meses atrás, do jeito que ela estava. Então, o processo todo é internar a pessoa e, com essa internação, ela começar a arranjar algum fator, é aquilo que nós chamamos de leitmotiv, quer dizer, um elan, alguma coisa que dê valor, motivação, interesse para ela, para a própria vida. E esquecer o processo das drogas. Agora, nunca mais pensar em droga. Evitar tudo que é processo de bebida e ter muito cuidado com as injeções. Isso para o resto da vida. Porque uma pessoa que já foi alcoólatra, ela pode ser alcoólatra o resto da vida. Ela tem que evitar isso ao máximo, nunca mais voltar ao que tiver. Agora, uma das coisas mais sérias que tem aí, que é junto do álcool, é o tabagismo. O tabagismo abre a porta para o álcool abre a porta para todas as outras drogas. A maconha, por exemplo, a gente não entende como é que eles condenam a maconha e não condenam o cigarro, o tabagismo. Tudo isso faz mal. Tanto um quanto o outro. Por quê? Agora estão começando a cortar, a estabelecer limites para o tabagismo. Isso é muito bom, já é uma grande vitória desse fim do século XX para cá. Mas ainda tem muita coisa para fazer e há muita resistência em determinados segmentos de loucura que tem por aí. Agora, por exemplo, matéria de indústria. Eu acho que deve diminuir as indústrias, por exemplo, todas de fabricação de bebida alcoólica. Tem que dar um jeito nisso. Mas é que falar nisso dentro desse capitalismo selvagem é um problemão. Eu sei que eu já trabalhei nessa área e sei como é que é. E eu trabalhei para diminuir o processo, não foi para alcançar. E nós mesmos trabalhamos nisso. Eu entrei para servir esse processo. Agora, não é fácil. A minha vida toda eu trabalhei com gente que acabou morrendo de um modo ou de outro devido ao alcoolismo. O alcoólatra é uma das coisas mais bravas que tem também em matéria de assédio interconsciencial. É tanto que eles falam que um alcoólatra é um caneco vivo, ele bebe através dele uma série de consciências, quer dizer, consciências energívoras, estão ávidas de energia. E o álcool, ele facilita isso mais que as outras drogas. Porque a pessoa começa a mexer na cocaína, daí a pouco a cabeça dela entra em parafuso, nem ela funciona para ela, nem para o assediador. Agora, o álcool não, ele mantém aquilo mais ou menos. Então, o assediador, o possessor, ele pode fazer uma semi-possessão o tempo todo. Por isso que o processo de uma pessoa embriagada, ébrio, ele é fácil para fazer o assédio. Isso é uma das coisas que eu mais estudei em matéria de patologia até hoje. É o processo do álcool. Que eu vi isso na minha família, fora da minha família, de tudo quanto é jeito. É muita gente que já me deu trabalho com isso aí e que eles já deram trabalho para eles mesmos, para todo mundo com que eles viveram. Agora, então, esse processo é realmente gigantesco e grande dentro do processo da situação. Agora, eu não entendi aqui nessa pergunta porque que a pessoa está falando de sangue de pai e de mãe. Aqui, no caso, eu não vejo nenhuma relação com isso. Eu sei qual é a abertura, mas não sei qual é a pergunta aqui, porque o que é que tem que escrever uma coisa com outra? Eu não vi o contexto.
Hein? Eu sei, isso aí eu entendi, mas é só isso, será que ele quer? Aí é isso. Então, se for, então eu já falei. Agora, observe que quando sai dos laboratórios de autopesquisa, estou nesse estado de strong profile, ou com esse perfil manifesto. Como manter esse estado com mais frequência no cotidiano? Faça todos os cursos que você já conhece. As coisas todas da Conscienciologia são para isso. E olha, laboratório em você. Faz aí uma série de laboratório e mantenha. Uma outra coisa, qual é a sua auto-organização? Você carrega o papel dos seus deveres e obrigações do dia no bolso? Pode-se dizer que Darwin intuiu a teoria da evolução? O senhor reconhece algum furo da teoria dele? Ela não pode ser considerada sectária? Olha, Darwin foi o maior, a teoria da evolução, do ponto de vista biológico, a meu ver, é a maior. Ele foi um dos maiores cientistas de todos os tempos, para mim. O homem tinha uma senhora personalidade, fora de série. Ele combateu tudo e todos, ele conseguiu sobreviver até um certo ponto, enquanto ele viveu lá com a situação toda. Agora, o que se vamos pensar na história? Dentro da linha básica, da estrutura básica, biológica, ele está certo na opção de coisa. Por quê? Dentro da evolução consciencial, nós já fomos planta, fomos subhumanos, e agora estão sendo essas coisas aqui que nós chamamos de hominal. E achamos que somos os reis do cosmos. Não somos nada. Estamos caminhando. O que faltou nele foi justamente esse processo extrafísico. E depois pegar aquilo ali, ó. Como é que fica? Desperto, sempre consciente, teleguiado, autocrítico, evoluciona, serenão, consciente livre. Isso aí já começa a ultrapassar a parte biológica. Por quê? Quando entra o parapsiquismo, a biologia dá a chance, sai do palco e vê o processo da consciência. Vocês estão entendendo? Agora, do ponto de vista biológico, da eletronáutica, ele foi o maior nisso aí, não há dúvida. E eu não vejo. Essa besteirada que o povo cria para defender a religião, chamada criacionismo, é uma das maiores burrices infantis que eu vejo o povo defender isso até hoje. E é uma loucura que tem até ministro, tem gente fora do Brasil, americano, que defende isso. Mas sabe, nos Estados Unidos tem de tudo. Ainda tem lá uma população que defende que a Terra é chata. Quer dizer, o que vocês querem? Então lá tem de tudo. Eu acho que lá é um supermercado de valores mais alterados do que aqui. É um museu de horrores. Agora então, vocês vejam, o cara está falando aqui se ela pode ser considerada sectária. Eu não vejo que seja sectária. Eu acho que nós temos que estudar é a biotecnologia. Nós evoluímos e o processo de eugenia também evolui. Os nazistas liquidaram com esse negócio da eugenia. Prostituíram isso. Mas a biotecnologia está mostrando aí como é que isso é importante. E outra coisa, ela continua do mesmo jeito. Está todo mundo estudando isso com outros nomes. O que é a biônica? O que é o processo aí da mãe de aluguel? O que é todo esse processo aí do DNA? O que é o negócio do gene? Estuda aí a eugenia, né? Vem com conversa. Então é preciso estudar também o processo de eugenia, melhorar esse negócio todo. Agora, sem fazer tortura, sem fazer massacre, sem fazer holocausto, essas loucuras todas que tem, que muita gente ainda deseja fazer. Então é necessário tirar essa ideia de revolucionário que quer pegar qualquer coisa no gatilho, que é a trigonometry, a Gun Society, entende? A associação do rifle. Isso é loucura, nós temos que parar com isso. Gente, para quê? Arma. A arma maior que nós temos chama-se inteligência, discernimento. Isso aí derruba qualquer um. Pensem nisso, discernimento. Vamos ver o arsenal que nós temos no mental soma, que é o paracorpo do discernimento. Isso aí é muito superior a qualquer outro arsenal, bomba atômica, bomba de nêutrons, tudo fica pequeno. Mas vamos em frente. Professor, o senhor comentou agora há pouco a questão da autoestrada, aquela road que você segue, aquela que você não desvia, não sai dos trilhos, né? Seria mais ou menos o mater pensene pessoal? O que seria essa autoestrada? Não, ponteiro consciencial. Você já ouviu falar nisso? Sim. É o ponteiro consciencial que está no lugar certo, está apontando sempre para o norte certo, da evolução. E os valores com... Agora, veja, isso, o ponteiro é a parte da bússola da consciência.
Eu já escrevi muito sobre isso, sobre ponteiro, tudo isso. É o ponteiro. Agora, a pessoa tem que ficar dentro da linha principal, a rodovia básica, que é aquela linha, a retilinearidade do pensamento é que leva a pessoa para isso. Então ela não desvia tanto mais, não há mais a desviologia, o desviacionismo, como nós chamamos. Ela se mantém firme, devagar e sempre, na mesma conduta, na mesma linha. E os valores, então, sempre convergem nessa linha de... Nessa linha básica, séria, vamos dizer, estruturada para o melhor. Com isso a pessoa só ganha. Agora, veja, isso aí é a tentativa e o acerto, que eu chamo, não é a tentativa e erro. É a tentativa do acerto, porque você vai melhorando cada vez mais seu acerto. Você deixa de errar. É igualzinho aquele negócio, você não vai procurar só o prejuízo, você vai procurar o sucesso que você desperdiçou. O senhor comentou do seu valor na questão da assistência, né, que é um valor básico para o senhor. A sua linha mestra, essa autoestrada, no seu caso, seria mais ou menos por aí? O que seria no seu caso? O meu problema é fazer atalhos. Hoje mesmo eu falei isso lá para uma pessoa lá embaixo. Lá nós tivemos uma reunião, eu estava falando. Por exemplo, qual que é a maior tarde que você pode fazer? É falar essas coisas que eu estou falando. Por exemplo, eu agradeço muito vocês, essa oportunidade que eu tenho todo dia, de falar 2 horas sobre a TARES. Você já pensou sobre a cosmoética? Quantas vezes eu falei a palavra cosmoética aqui? Umas 15 até o momento. Isso é a TARES. Você vai falar, mas isso é muito teórico. Teórico é a vovozinha. Eu estou trabalhando, isso aí é teático. Por quê? Eu falando isso aqui, amanhã vai acontecer alguma coisa, vocês vão lembrar disso. Eu já tenho experiência disso, são muitos anos que eu estou assim nessa linha, vale a pena. Então o senhor transforma todas as coisas que o senhor faz nessa meta. Eu faço a convergência de tudo para esse mega foco. Se você quiser, o outro nome que eles usam é megalocus. Eu não perco isso de vista em nada. Você veja, eu tiro partido até da gatinha lá de casa. Ela para mim é uma vedete aqui da minha conversa. Né? Ela é uma cobaia. E eu nunca trouxe ela aqui. Um dia eu tenho que trazer a gatinha aqui para mostrar que ela existe. Não, vocês não vão admitir. Entende? Não, a gente segura ela aí. Só para vocês verem o que é. Não, e ela cumprimentar vocês, etc. Tal. Ela é educadinha, às vezes. Mas você está entendendo? Essa confluência. O processo é a confluência, Adélio. Eu considero tudo isso o mais importante. O mais é conversa fiada. Não resolve. Não adianta vir falar em alegria, em hobby, não precisa de férias. Tudo isso é necessário. Estou de acordo. Até as férias todo mundo precisa. Mas o essencial é isso. O ideal é a hora que você chega num nível que você descansa carregando a evolução. Não é pedra, é evolução. E ajudando os outros de algum modo. Outra coisa, eu mesmo quando estou sozinho, eu estou trabalhando com a plateia. Que eu tenho alguma noção do processo extrafísico, está cheio de consciência com a gente, eu sou consciente disso, isso me ajuda. Porque essa linha básica ela é até bastante inteligente no contexto, porque ela te motiva até mesmo a trabalhar. Eu já dei as coordenadas para a pessoa chegar nesse nível com mais facilidade. A TENEPS é uma abertura para isso. A TENEPS vai exigir da pessoa uma auto-organização diária. 50 minutos ela tem que pensar fora dela. Se ela pensar só em si, ela não evolui na TENEPS. Ela tem que sair do egão e do umbigão. Então, TENEPS é um tapa na cara, né? Do ponto de vista evolutivo. O povo veio falar um dia desse, Paulo, você fala tanto em impacto-terapia, mas isso é um perigo. Eu falei assim, você acha que a TENEPS é um perigo? Você quer ter uma maior tapa na cara em impacto-terapia do que a TENEPS? O que vocês acham? Tem lógica ou não tem? Impacto-terapia com a TENEPS? Só é. Tudo vem ali, tudo roda e bate ali dentro. Qualquer conflito da pessoa vai aparecer ali. É por isso que é tão lógico a questão da desperticidade e a relação dela com a TENEPS, porque a TENEPS começa a fazer parte a desperticidade já é um nível mais alto, né? Mas falando para a média do povo, o processo tem que começar na TENEPS. Né? Agora, antes disso, eu venho ver.
Agora o EV, por isso que é que eu bato aqui, ó. Estou sempre falando. Ó, parafatologia, autovivência do estado vibracional profilático. Isso aí eu considero básico, né? A partir disso a gente resolve o resto. Mas sem isso está difícil. Olha licença. Ó, tem gente querendo aqui o microfone. Me conta, vocês vão cobrar agora para usar o microfone? Só tem um? Como é que vai fazer? Aí não dá para colocar mais? Um ou dois? Ah, foi hoje. Vamos ver se a gente dá um jeito. Rivaldo, um evoluciólogo, um serenão, eles já têm esse de teste da questão da cosmoética? Como é que fica isso? Ele já vive isso. Ele não precisa de pensar mais. Ele sabe viver o processo. É o que a gente está tentando fazer aqui. Você tem que colocar isso nos seus movimentos. Você já pensou o dia que o seu cerebelo for movido à cosmoética? Você não vai dar mais tapa em ninguém, não vai dar chute, não vai querer fazer mais kung fu com ninguém. Tá certo? Vai ficar muito diferente. E outra coisa, não vai ter mais o processo da acrobacia da língua, entendendo, para xingar os outros e tal. Tudo isso vai desaparecer. Então, que tal a gente colocar na língua da pessoa e escrever cosmoética? Tudo que sair dali tem que sair cosmoeticamente, né, aceitável. Então, a coisa vai melhorar. Agora, você veja, arranjar a irreverência cosmoética. Esse é o ponto alto, mais sério que tem, né? Para chegar, por exemplo, na cosmoética destrutiva. Sim. Valdo, você poderia explicar melhor por que a TENEPS ela faz que a pessoa tenha que enfrentar os conflitos dela? Como é que é esse processo? Por que isso é assim? É assim pelo seguinte, a TENEPS, ela só caminha com equilíbrio e ela somente se desenvolve se a pessoa pensar nos outros e fazer auxílio aos outros. Isso é um amparo. Esse amparo começa através da energia. Essa energia a pessoa jamais vai trabalhar sozinha. Que a hora que ela começar a trabalhar, tem o amparador extrafísico de função que vai ajudá-la na TENEPS. Agora, como aquilo ela se engajou, ela vai entrar então dentro de uma profissão que não é remunerada, que ninguém sabe que ela faz, nem nada. E é uma profissão que mexe com o processo do futuro imediato dela. Aquilo já está dentro da carreira evolutiva da consciência. Por quê? É para o resto da vida e aquilo vai pegar na outra vida. A TENEPS é a melhor linha de contato, aquilo que em inglês chama link, para o auto-revezamento na próxima vida. A TENEPS leva a pessoa para isso. Link. Entende? Então, ela vai se entrosar cada vez mais dentro de um ciclo interassistencial, existencial, pessoal, da atividade, dentro do grupo evolutivo. Então, a TENEPS leva a pessoa cedo ou tarde para ser uma mini peça dentro de um maxi mecanismo existencial. Agora, outra coisa, ela não força a barra com ninguém, que ela é baseada na cosmoética. Entende? Ela não quer fazer a cabeça de ninguém, porque ela apenas deseja ajudar, revelando o que é o melhor para a pessoa, aquilo que a pessoa pode comunicar disso, a vivência que ela já tem, e a energia que ela já conseguiu manter equilibrada. Doar a energia equilibrada é melhor do que dar dinheiro para os outros. Porque a energia ela é mais substancial. O dinheiro precisa de uma porção de cerimônia, uma porção de interferência para ele funcionar. A energia ela vai direta, ela devassa tudo. Ela não tem tempo, tem espaço. Mas, Valdo, por exemplo, uma pessoa que ela tem muita energia, mas não é uma energia equilibrada, que ela é uma pessoa inestável. Como é que a pessoa então pode fazer para equilibrar mais ela equilibra através de quê? Da auto-organização. Ela tem que se disciplinar, ver como é que são as energias dela. E outra coisa, vai chegar um ponto que ela vai equilibrar a vida toda. Não tem mais nada. Ela agora já pode fazer a TENEPS. Quando ela entrar na TENEPS, ela vai lá na frente. Ela já entra lá na frente. Alto nível. Entende? Mas ela precisa se organizar. Então uma pessoa, por exemplo, que já tem um certo parapsiquismo, ela tem mais chance para desenvolver mais rápido a TENEPS. Isso é uma regra. Agora, se ela não tem cosmoética, não adianta nada disso.
Ela tem que ter um equilíbrio moral maior para aquilo funcionar bem. Está tudo bem aí? Relação entre o strong profile e o low profile. A pessoa que é low profile é melhor aparentar o weak profile, ou tem jeito de ser strong profile e low profile ao mesmo tempo? Olha, tem que perguntar para a pessoa. O low profile, às vezes, a pessoa faz por algum interesse. Então é preciso ver por quê. Agora, o que interessa é a pessoa ter o strong profile. O low profile é um processo de circunstância. É um problema que a pessoa arranjou por algum motivo. Se de ver o quê? E nem sempre esse motivo, às vezes, é o melhor, é o ideal. Agora, o high profile, que gosta de aparecer, o show off, qual é a relação disso com o strong profile? Olha, quem gosta de aparecer demais e fica só por isso, é o vedetismo, é o processo do estrelismo. Essa pessoa é boboca. Ela ainda está procurando fama, celebridade, essa coisa toda. Então, é aquilo que nós chamamos de animal humano. Ela está tendo o strong profile por ficar querendo aparecer. A pessoa que fica aparecendo muito é a mesma coisa que a força presencial. Por que tem aquelas que aparecem mais, mas são meio vazias? Então, isso não é nada disso. A força presencial, ela não precisa de se expor. Ela é. O processo do strong profile, não precisa falar que eu tenho strong profile. A pessoa ela vive aquilo, ela exemplifica aquilo. Então, é muito diferente. Vamos pensar nisso. Que strong profile é o mais sério deles. Professor, o senhor comentou a base do processo todo é o EV. Claro que a gente sabe disso, sim, etc. Agora, existe uma grande dificuldade para você realmente dominar o EV naquelas... Não existe dificuldade. Existe muita preguiçinha e preguiçona e preguicite. É aí que eu quero entrar. O valor que falta é o valor da... É o valor da falta de organização. A pessoa é ótima para comer arroz e feijão, mas é péssima para fazer o EV. Vocês veem isso? Tem aquela pessoa que chega para mim e não precisa estar com aquele excesso de peso, e quer fazer o EV, e quer fazer TENEPS. Quando eles chegarem, eu vou mandar para conversar com você. Tá certo? É uma situação, às vezes, um pouco desprimorosa. Meio chato de mexer. Você sabe, muita gente tem excesso de peso por um processo biológico muito sério. Mas a maioria não é. A maioria tem por excesso de comida mesmo, que o peixe morre pela boca. Então, se ela é ruim de boca, agora, como é que fica a energia? O âmago seria, então, essa preguiça, Preguiça, empurrar com a barriga, a lei do menor esforço. Preguicite. A falta de preguiçose é o outro nome que eles gostam de usar. A falta de disciplina também. Não, não é isso, é a pessoa resolver. Falta o quê? Aqui, ó, punho, força, decisão, personalidade. Isso aí é que nós precisamos. Essa pessoa é mole. Faz nada, como é que faz? O que é duro é isso. O que é duro é que às vezes a pessoa tem tudo e não faz nada. Está desperdiçando tudo. Agora a vida, eu acho, a vida, gente, é um desafio. Esse desafio é motivador. Ele é um incentivo, é um estímulo. A gente tem que ter coragem para enfrentar isso. Agora eu acho isso o máximo. Você vencer você mesmo, isso é o máximo. Essa que é a grande competição, a grande concorrência cósmica. É o ego que se vence a si mesmo. E enfrentar esse desafio diariamente. A cada dia um novo desafio, a cada dia uma nova... Não, eu quero pegar a próxima. Estou doido para chegar lá para ver o que eu consigo. Eu atualmente estudo com olhos e para-olhos o transmentor. Eu quero saber como é que é isso. Se vocês souberem alguma coisa, pode mandar, que vocês vão me enriquecer, sabe? Está lá o meu arquivo, meu estudo. No caso é o almoxarifado, né? Que a gente vai guardando as ferramentas, os instrumentos almoxarifados. Certo? Alguém está aí falando? Não, eu posso seguir aqui? Um parto que demorou 23 horas após apenas 6 meses e 26 dias de gestação, segue-se a infância com doença pulmonar crônica. Que associações podemos fazer? O que pode estar por trás e qual a causa disso?
lembranças do momento do parto indicam lucidez especial? Pode dar noção de indício do macrosoma lúcido? Parafuso no joelho modifica o processo energético? Que jeito? Só falta outras coisas aqui. Daqui a pouco não vão aparecer. Vocês podem preparar, tá? Ó, vocês vão ver o que é de prótese que vai aparecer aqui. O parto, e isso tudo aqui que aconteceu com a pessoa, era a primeira associação que a pessoa tem que fazer, é o seguinte: isso aí vem com o processo da paragenética. Se o negócio continua com essas coisas todas, mostra que tem um problema de paragenética, que as energias da pessoa que ressomou não conseguiu superar as energias com o choque das energias da mãe. Isso então entrou em choque. E houve o problema. Por exemplo, quando acontece um choque de energia, que é o mais bravo deles todos, intoxica a mãe e pode até matá-la. O nome disso é eclâmpsia. É o mais bravo que tem em matéria da ginecologia com o processo da parturição humana. Agora, aí, o que pode estar por trás, ou a causa disso tudo, quase sempre é problema do passado. Ninguém passa por isso à toa. Agora, veja, é necessário ver, são as consequências, o que aconteceu com isso, os efeitos. A pessoa superou? Não tem mais nada disso? Não há mais rédicua, não há mais resquício, não há mais vestígio do processo? Então, aquilo mostra que o passado era pequeno. Entende? Isso tudo é um problema da pessoa ter superado ou não. Agora, lembrança do momento do parto indica lucidez especial? Olha, indica que o problema da memória da pessoa pode ser bom, mas ela tem que cultivar isso dentro da mnemotécnica para melhorar a vamos dizer, no caso dela, a holomnemônica, que é o problema da rememoração. Agora, está pedindo aqui noções do indício do macrosoma lúcido. As noções do indício é a pessoa ver se ela tem macrosoma e localizar que tipo de macrosoma que é esse. Que isso varia, tem muitos tipos. Então, uma das coisas sérias é ver. Dos indícios mais sérios que tem, eu já falei aí. É o caso, por exemplo, numa família que a pessoa é diferente das outras. Por exemplo, os irmãos. Se de ver por quê. Biologicamente, a pessoa tinha que ser igual e ela é diferente, a maior. Então, isso pode ser um processo de macrosoma. Uma outra coisa também é ver, por exemplo, o nível de autorregeneração que essa pessoa tem. Na família, todo mundo não tem aquele nível, e ela tem mais. Isso aí é uma boa coisa de começar a pesquisar. Agora, parafuso, a prótese do joelho modifica o processo energético? Que jeito? Olha, modifica até um certo ponto, mas na questão do joelho é coisa mais ou menos secundária, porque isso está dentro das terminais do corpo. Agora, por exemplo, uma prótese ou um problema, às vezes, sério em matéria de energia, que é muito mais sério o processo energético, é uma pessoa, por exemplo, que tem alguma coisa no esplênico. Se ela tem alguma coisa no baço, aí pode dar um problema por causa da distribuição da energia dentro do processo dos meridianos e toda a energia que a pessoa tem. Mas quase sempre isso é compensado por outras situações. Num caso desse, a pessoa tem que ver o que vai fazer. Por exemplo, um caso que a gente vê muito, que isso aí mexe com a pessoa, é o front chakra. Uma pessoa, por exemplo, teve um acidente, o carro bateu na testa. Ela vai ter dificuldade, às vezes, no processo da clarividência e mexer também com o problema das energias do front chakra. Isso, às vezes, perturba o resto da cabeça. Isso, então, a pessoa tem que ver como é que ela compensa a condição e como é que ela supera o caso. Cada caso é um caso. A mesma coisa, por exemplo, a pessoa tem um estrabismo. O estrabismo mostra que há uma alteração também cerebral mais profunda. Há muitos casos de estrabismo que prejudicam o problema da pessoa se manifestar com uma certa estabilidade, com um certo equilíbrio continuado. Então é preciso ver o nível daquilo, como é que foi tratado, de que modo que aquilo foi compensado, ou que foi, vamos dizer assim, diminuído o problema, minimizado a condição. Isso também tem que ser levado em consideração. Agora, há casos, por exemplo, de pessoas estrábicas, que o negócio é muito sério, que aquilo tem a decusação das pirâmides. Já falei nisso aqui umas 3 vezes. E aquilo vai para o processo cerebral. As pessoas, às vezes, não ligam uma coisa com outra. E é sempre bom ligar e tomar conta disso. Principalmente quando a foria, quer dizer, aquela alteração do processo dos olhos, ela é muito grande, ela é maior. Seja para fora ou para dentro. Então isso aí é bom estudar. Tudo são questões que estão aí dentro.
A gente vê como é que é. Agora, ó, uma pessoa estrábica, ela pode ter macrosoma. Pense bem nisso aí, como é que é. E não quer dizer que é devido ao macrosoma, devido ao estrabismo, que ela vai ter macrosoma. Não é isso. Eu estou falando. Como é que são as coisas? O que é o bom e o que é o ruim? O que é o patológico e o que é o sadio, né, na questão. Tem alguém aí que esteja com a situação? Pode falar. Tudo bem? Eu queria saber se, essa coisa do macrosoma, casos tipo eu e meu irmão, né? Irmãos gêmeos univitelinos, né? É. Se um pode ter e o outro não, isso poderia acontecer? Porque não é na genética direta. Eu já vi no caso de duas irmãs que uma tinha macrosoma, a outra não. Tudo é possível. Entende? Porque o processo todo é o seguinte, as consciências são diferentes. Né? Qual que é o motor, diretor de tudo? É a consciência. Não, se a consciência é diferente, a manifestação física, não interessa se é univitelino, se não é. A consciência predomina sobre aquilo. Então, mas durante a permissão e no processo de gestação, aquela coisa vai correr um pouco diferenciado. Sei, mas olha, eu acho que esqueça a genialidade, vão pensar no chifopagia. Eu acho que um chifópago unido com o outro, um pode ter macrosoma, ou tem tendência melhor. O vitelino até certo ponto porque tem aquelas conexões. Tem, mas agora não é ainda assim. Não é né? fisicamente. Você não está unido ao seu irmão. Não, fisicamente não. Graças a Deus, né? Ele já falou, graças a Deus. Não, ele está ali, tá. E a gente estava olhando um para o outro uma hora ali, que você falou de eclâmpsia, né? E a nossa mãe teve, né? Parece que teve, né? No parto, a gente nasceu muito cedo. Foi. Então, eu não eu só pergunto uma coisa para vocês dois. Essa pergunta de vez em quando eu faço para os gêmeos, principalmente quando são homens. Vocês acham que vocês vieram para cá brigando um com o outro ou sem briga? Você outro dia falou essa é a minha pergunta. Você falou responder, não. Você disse outro dia, eu até falei com ele, né, que a gemelidade esconde grandes desavenças, algumas, não sei qual foi a frase, foi mais ou menos isso, eu até comentei com ele. Não é só isso não, não é só que esconde não, faz a mordaça. É mais cara, né? É verdade. É verdade, não tem como... É uma opção de coisa que a pessoa cala, ela se cala, entende como é que é? Então, é bom ver isso, né? Está mais ou menos claro isso aí? Prossiga, faz favor. Adelante. A gente ficou olhando um para o outro nesse negócio da eclâmpsia, né? Você falou, não entendi direito, tem relação direta com o passado, mas em que sentido? O choque? Tem. Vocês dois é só processo do passado, junto com a família, a mãe, genética, né? A mamãe, o papai. Pensa nisso. É muita coisa, tudo enrolado. Né? Agora, lá no fim, estamos nós, somos amigos. Esse também estão vendo. Vocês vejam bem, nós três, né? Vocês dois e eu. Nós já estamos numa briguinha já faz alguns anos aí, então firme. Vocês vão, etc. De vez em quando divorciam, de vez em quando podem voltar. A gente aceita, tá assim o negócio. Né? Atualmente eu vejo vocês mais amadurecidos, melhores, já passaram por poucas e boas, já superaram uma opção de coisa. Uma outra coisa, pessoas de QI elevado, quer dizer, o QI que eu estou falando é um quociente intelectual, vamos dizer, razoável, que a gente pode admitir. Então, como é que faz? Tem muita coisa para ser feita. Agora eu vejo que vocês estão chegando assim, ó, ele arregaçou as mangas, viu? Isso é uma coisa muito boa, já é um indício violento. Nunca se sabe, Mas no caso aí eu acho que é para trabalhar. Entende? Eu dou meu voto, né, de confiança nessa história. Mas que vamos em frente, viva a genialidade. Isso aí. Né? Obrigado. Eu posso falar mais alguma coisa aqui? Os valores pessoais seriam as priorizações do dia a dia? No que eu mais gasto energia para manutenção? Por favor, me fale mais sobre esse conceito de valores pessoais. Qual é a maneira mais técnica, mais assertiva para se apurar os reais valores pessoais? Diz que podemos usar mecanismos que camuflam e tornam mais difícil a identificação deles. Não.
Se você já sabe que você usa mecanismo de camufla, você deixa disso, porque na minha terra o nome disso é autocorrupção. Corta isso que eu não vou perder tempo com isso. O que eu já falo para você desde cara é o seguinte: o que é que eu faço com o negócio do espelho? É um espelho que vai mostrar a sua realidade. Ele não deforma. Ele nem te piora, nem vai melhorar. É você mesmo. Então, examinar você com você mesmo. Isso é autoconscienciometria. Agora, os valores pessoais, no dia a dia, nós já repetimos aqui falando. Se você ouviu aí tudo até agora, você já viu todos esses dados. A coisa mais séria é o seguinte: fazendo um resumo de tudo isso que nós discutimos aqui, qual é o nível do seu exemplarismo pessoal perante a evolução? Pronto, isso aí eu resumo tudo. Vocês não acham? Que no exemplarismo entra a cosmoética, o discernimento, qual o interesse básico da pessoa, qual o valor evolutivo do nível que ela está hoje, nesse momento evolutivo. Então, qual é o exemplarismo que você dá para os outros? O seu exemplo é copiável? Como é que é? Só isso aí já liquida com assim. Quais variáveis a pessoa deve levar em consideração para a realização de listagem fidedigna de valores? Olha, pega aí, se você tem dificuldade, eu falei aqui, vou repetir. Pega o conscienciograma e vê as 100 folhas de avaliação. Olha o título de cada um. Ali você tem as variáveis todas. Alguns autores de ciência convencional definem princípio como sendo um valor mais arraigado da pessoa. Isso será correto? Caso esteja, um princípio poderia ser um mega valor? Olha, isso tudo é um processo de semântica. Esse negócio de usar princípio o que é? Tem uma série de condições que pode ser. Ele pode ser um postulado, ele pode ser um código, ele pode ser uma síntese, ele pode ser uma lei pessoal. Agora, veja, seja o que for que a pessoa pensar, realmente pode ser um processo, como a ciência admite, arraigado da pessoa. Então ela tem que ver o que é. Primeira coisa, ela não deve ter a priorismose. Ela não deve ser um fóssil. Então, primeira coisa, analise. A qualidade do meu princípio é para frentex ou é de retrogradação? Eu sou do avanço ou sou do regressismo? Eu sou da evolução ou sou da moda retrô? O que é que eu sou? Com isso aí você vai ver se o seu princípio é bom ou é ruim. Você, por exemplo, é a favor das células-tronco? Se você falar que é contra, você é da moda retrô. Você é a favor da pena de morte? Se você falar, você é da moda retrô. E por aí vai. É só começar a pensar, está cheio de perguntas que se faz, com uma só, a pessoa já define a posição dela. Alguns autores da ciência convencional definem o princípio como sendo o valor mais arraigado da pessoa. Olha aí, estou repetindo. Às vezes é mesmo. Está tudo certo. Agora, então, veja, um mega valor seu é você ver o que é. Pergunte para você, o que você pretende? O que é uma aspiração que você ainda não conseguiu alcançar? Às vezes isso é um mega valor que está faltando. Então, por exemplo, é aquela história que eu conto, que eu nunca pude esquecer aquele caso. A pessoa queria começar a ter netos, mas ela o tempo todo falava para mim que ia precisar de ir à Itália, que ela não conhecia a Itália, queria conhecer a Itália de todo jeito. Outra coisa, não é italiano, não é da calada igual você, não tem nada a ver com isso. Agora veja, já queria ir. Então, assim, ó, enquanto você tiver com esse raciocínio de ir à Itália, não faça TENET. Vá primeiro à Itália, atenda todas as suas aspirações, depois você vai fazer a TENET, porque a TENET ela monopoliza a sua vida para sempre, para o resto da vida. Você pode esclarecer o item politicologia? Vamos lá. Foi o que nós já falamos aqui, eu acho que a pessoa não viu, que é o partido político. O que eu quero dizer é o seguinte: toda pessoa que entra no partido político, ela saiu do universalismo. Mas, dentro do processo, por exemplo, do executivo e do problema da própria vida humana, a pessoa, nesse caso, ela tem que pertencer a alguma corporação mesmo, não tem outra saída. Agora, então, se ela é obrigada, pela circunstância da vida dela, a escolha, o bel prazer, esponte sua, quer dizer, pela própria vontade dela, ela quer pertencer a um certo partido, qual partido que ela vai pertencer? Primeiro, ela tem que esquecer tudo que diz respeito a Che Guevara e as loucuras todas desse revolucionário, que quer tudo na base do tiro. Isso é loucura, é perda de tempo, não é por aí. Nós temos é que trazer a paz.
trazer a interatividade da intercompreensão. Quer dizer, não sair disso. Agora, um partido que quer pegar no trabuco, isso não é partido. Na minha terra é igual às Farc. Isso é terrorismo. É igual à Al-Qaeda. Isso é terrorismo. Não resolve nada. Está tudo errado. Então, é um partido político. A pessoa tem que ver porque isso é um valor existencial dela. Tem gente que dá muito valor dela ser próxima de um determinado partido. Aquilo para ela, às vezes, é o mais sério da biografia que ela tem. Quanta gente aí não foi assim, do partidão, por exemplo, o PCB, quanta coisa. O que ocorre com o amparo da pessoa que para a sua TENEPS? O amparador pode avisar a pessoa que ela já está pronta para começar a sua TENEPS? Olha, quando a pessoa para, é preciso de ver os motivos, porque às vezes aconteceu algum acidente de percurso muito sério, às vezes nem sempre com ela, até com outras pessoas da família que dependem dela, são dependentes dela. Cada caso tem que examinar e ver o que é. Nem toda suspensão da TENEPS é negativa. Vamos com calma com isso. Há exceções. O amparador pode avisar a pessoa que ela já está pronta para começar a sua TENEPS? Óbvio. Depende da pessoa ter mérito para isso. Mas isso é possível. Valdó. Sim. Aqui, ó. Na página 17, o 32, valor extrafísico. O valor extrafísico ele é muito abrangente. Teria jeito de especificar mais ele? Valor extrafísico? Quero que fala valor extrafísico, eu penso em diversas coisas. Você quer um bom? Eu vou te dar. OFIEX. OFIEX. Através disso, você estuda o resto. Eu acho que aí, ó, nós, como é que você fala? Foi pro escambau. Liquidou. O que você acha? É boa, né? Centrais, você, por exemplo, você consegue acessar alguma central? Você consegue ver um amparador? Agora o melhor da história. Você consegue, às vezes, ver um amparador de outra pessoa? Essa pergunta é terrível. Se você falar sim nisso, é preciso ir atrás dele lá para a gente ajudar aí a gente, não é isso? Vamos pegar no ombro dele, então. Professor, através da OFIEX a gente consegue manter o contato direto com uma central extrafísica? É lógico, é um dos caminhos menos difíceis. E quem não tem OFIEX, como é que faria isso? Melhora a sua cabeça, sua intenção, intencionologia. Quem não tem OFIEX, faça. Não é isso? Daí uns 20 anos você consegue chegar lá. É um curso que exige mais do que esse da universidade, mas vale a pena. Primeiro, você não tem fiscal bravo, humano, você não paga imposto, não tem que estar pagando mensalidade para frequentar a escola. Isso é o máximo, é você que manda, não tem chefe direto, só tem amparador que fica de olho em você, que não é fácil. Tá certo isso aí? Tá. Agora, gente, o ideal é fazer um manual de prioridade escrito mesmo, como ele deve ser descrito, como usá-lo. A enumeração, tanto horizontal quanto vertical, será variável? É lógico. Olha aqui, esse negócio da pessoa perguntar, manual de prioridade escrito mesmo, mostra que essa pessoa é preguiçosa. Como eu não estou falando o nome dela, eu já digo desde já, deixa de preguiça. Qualquer coisa vem aqui que eu te dou uns papéis e umas canetas. Isso é preguiça. Por que consciência livre e não consciência livre? É consciência livre porque ela não é mais consi. Então eu gosto de mostrar que entre a consciência, que é intrafísica e extrafísica, essa consciência que nós chamamos, ela é só extrafísica, não tem intrafísica. Então, consciência livre não é mais lógico? Eu pergunto para a pessoa que perguntou, não é mais lógico falar nisso? Chamar a consciência livre de consciência livre, a meu ver, é colocar um tremendo viés da pesquisa da conscienciologia. Não, isso é bobagem. Se é livre, inclusive, de ser adjetivada como intro ou extrafísica. Besteira, é lógico. Você faz do jeito que quer, mas vem cá. Consciência intrafísica. Eu não entendo o que é consciência. Quem perguntou aqui? Não está sabendo o que é consciência. A consciência, ela deixou o corpo humano, ela deixou o psicossoma. De 4 veículos que você tem como pessoa humana, ela só tem mental soma. Não tem ainda certeza absoluta de que não possa, quando queira, voltar a ser intrafísica. Ela não tem certeza, é um problema seu. Conversa com alguma consciência livre e te vira. Desculpa pela intromissão, mas eu ficaria muito agradecido se voltasse a usar a expressão anterior.
A não ser que esteja absolutamente certo que a consciência fica presa à extrafisicalidade após passar. Não é que fica presa. Ela se emancipou, isso é a liberdade. Prisão é isso aqui, que besteira. Isso aqui é a maior besteira das últimas perguntas que eu recebi. Essa aqui não tem jeito, a gente tem que falar que é bobagem. Está demais. A não ser que esteja absolutamente certo que a consciência fica presa a extrafisicalidade. Gente, extrafisicalidade é libertação, a prisão é isso aqui. Que isso? Essa foi a pior da semana. A gente tem que eleger aqui aquele negócio do ignóbil. Tá certo? Essa aqui, ó, não estou falando quem é. Eu conheço, é uma pessoa muito minha amiga. Mas agora, ó, me perdoa o mau jeito, hein? Essa foi de morte. Você quer falar mais? Quero. Professor, no curso intermissivo, qual seria o valor maior a curso ser buscado? intermissivo? É. A coisa maior é te dar a diretriz da sua evolução imediata. O que você acha? Uhum. Diretriz da evolução. É a base de tudo. É o mega foco. Né? Escopo, meta, objetivo básico de tudo. Sua evolução. Ela te deu isso. E outra coisa, não adianta tirar o corpo fora. Não adianta remanchar, como eles dizem no interior de Goiás. Tem que enfrentar a situação. Autoenfrentamento, não tem saída. Você não acha que é lógico? Acho. É por aí. Numa viagem internacional, quais seriam os valores maiores que uma pessoa poderia Aprender aproveitar? aquilo que você não tem por aqui. Se você foi para outro contexto, outra ONU, um outro holopensene, veja o que é diferente lá que você pode aplicar aqui. Nessa viagem que vocês estão por começar, tem gente que está viajando hoje, não é isso? O negócio é ver o mental soma. Vale a pena ver. E outra coisa, vê se tem algum aparelho, algum livro, alguma coisa que está desfalcado na sua vida. Olha lá o seu almoxarifado antes de viajar e vê o que precisa. Se você ainda está usando vassoura piaçaba, vê se traz um aspirador de pó. É uma saída. O que você acha? Né? Olha lá o seu almoxarifado. Chega lá, está a capsula de vassoura com os pelos tudo para cima. Amarela, né? É igual a Minas Gerais. Belo Horizonte ainda domina a vassoura piaçaba. Não, lá domina. Lá a vassoura piaçaba domina. Agora veja, eles não entenderam que tem aspirador de pó. Hoje tem aspirador, gente, que serve para carro, que serve para tudo, para gaveta, para tudo. Então o Polishop está fazendo propaganda disso todo dia na televisão. Tem um aspirador de uma limpeza que limpa até o psicossoma. O negócio é impressionante. Vocês já viram o Polishop? Eu mostro os negócios, tudo que a pessoa precisa. É impressionante. Agora, é uma beleza porque a gente tem o seguro do controle remoto, senão está perdido com aquilo. Eu vou te contar, se ter uma paciência. Agora, esses canais que entram muito Polishop, geralmente eu não vejo, eu vejo outros. Não tem bem que é, não tem jeito, né? E outra coisa, você sabe que tem um monte de canais, por exemplo, de filmes que faz comercial, outros não. Agora, isso é o máximo. A gente pode escolher à vontade. Essa liberdade hoje, isso, ó, viva a democracia. A coisa é muito séria. É isso. Agora, gente, você quer? Ainda tem uma aqui ainda. Ó, hoje eu estou respondendo todas elas, tá certo? É correto afirmar que a unidade de medida do valor, do ponto de vista consciencial, é a necessidade? Se não for, qual seria a unidade de medida do valor existencial? E qual a relação entre valor e necessidade? Não, olha, entendo que essa pessoa está certa. O processo é necessidade. Só que nós temos que classificar e qualificar essa necessidade. Então, por exemplo, no meu caso, eu classificaria isso como sendo a necessidade evolutiva. O que vocês acham? Seria boa? A necessidade evolutiva. Então, qual entre valor e necessidade? É você evoluir. Você está aí para isso. O que é que você já fez até o momento para essa situação? Que tal você potencializar, dinamizar, dar uma força maior para a sua evolução? Agora, Roberto, você tem alguma coisa para falar aí hoje? Está tudo bem? A turma tem feito uma certa revisão, está ficando difícil agora, né? Eu acho que de vez em quando a gente tem que deixar uns errinhos aí, sabe? Senão nós vamos perder os revisores. Eles vão ficar desinteressados. Eles vão ficar desinteressados. Tem pós-pegadinhas aí de vez em quando. Não é isso?
Então, gente, aqui ó, nós temos sim. Está faltando uma SA, né? Acho que alguém deve ter falado no saco. O quê? Está faltando uma SA. Aonde? Aonde está isso? Ninguém falou nada. Fala pra mim. É? No final da primeira linha, está faltando o SA do saco. Pelo menos no meu, tá? Onde é que está, hein? Como? Depois do analítico. Ah, sim, mas está faltando mais óbvio, tá vendo? Muito bem, aí, tá vendo? Você está nomeado. Você está nomeado para ver isso todo dia enquanto você estiver por aqui, viu, Marco? Tá, eu vejo rapidinho. Agora, gente, hoje nós temos aqui 13 verbetes para selecionar para amanhã na eleição. Para que eu entrego isso? É para ela? É para a Camille? Bom, gente, a gente teve, por enquanto, 25 votos online. Agora eu vou ler os verbetes. Todo mundo com papel? Papel? Pode passar mais papel. Vamos lá, então. Verbetes novos. Palavra-chave. Planejamento milimétrico. Transverpom. Verbetes antigos. Década. Diferença semântica. Operação. Peça única, prerrogativa, primo pensene, referência, isso, relatividade, taxologia da segurança e usabilidade. Por favor, passem os papéis sem dobrar. Vê se arranca para nós, a gente muda. Vamos nessa, vamos sim. Tá certo? Pessoal, foi escolhido com 20 votos, planejamento milimétrico para amanhã. Muito obrigada, boa tarde.